prestes a assistir a uma palavra abençoada. Amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados. Amém? Deus abençoe vocês. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, que significa também um dos Pentateucos, né? Êxodo 16, capítulo de número 2. Aonde nós temos a nossa chave de partida, né? Êxodo 16, capítulo 16, versículo de número 2 em diante. Vamos ler junto. Diz assim: e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto à panela de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tende tirado para este deserto, para matar-nos de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que eu vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá cada um dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Vamos só até aqui por enquanto. Pode assentar, a igreja pode assentar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso tema, irmãos, é a murmuração. E nós vamos ver, durante essa mensagem, o que a murmuração faz nós perdemos coisas boas no reino de Deus. Porque a murmuração não é contra o pastor, a murmuração não é contra o irmão, mas a murmuração é contra Deus. Então eles tiveram vontade de voltar para o Egito por causa de uma simples comida melhor, que eles achavam que no Egito eles comiam melhor, de que o pão que era o maná, que Deus mandava todo dia, que representava já o Senhor Jesus, que era o pão vivo, que desceu do céu, ele estava dando as costas para Deus. Ele estava com saudade de voltar para o Egito. Irmãos, às vezes nós olhamos para trás, mas nós não podemos ter saudade daquilo que passou na nossa vida há muito tempos atrás. Nós não podemos ter saudade daquilo. A gente pode até lembrar, e às vezes até a lembrança, irmão, faz com que nós pecamos contra Deus. Então eles aqui começaram a reclamar do seu líder, achando que o seu líder tinha culpa, achando que Deus tinha tirado eles para morrer no deserto de fome. Jamais, irmão, jamais um pai, nosso Pai celestial, Criador dos céus, da terra e desse imenso universo, que tudo está na mão dele, vai deixar o seu filho passar fome. Mas às vezes a fé da gente, irmão, às vezes ela vacila, tem momento.
E a pessoa fala assim, mas por que eu estou sofrendo? Por que eu estou sofrendo? Os ímpios têm de tudo, os ímpios passam bem, os ímpios estão alegres. Igreja, é uma alegria passageira, irmãos. Não é a alegria que nós temos no Salmo 16, 11, na parte B, que diz assim, que na presença do Senhor há abundância de alegria. E eles começaram a murmurar, eles começaram a reclamar. Com o líder deles, aquele homem de Deus que Deus levantou para liderar, que não é fácil, irmãos. Não é fácil. Às vezes, um pastor, para cuidar verdadeiramente das ovelhas, ele perde o sono à noite. À noite ele está orando pela igreja, ele está orando pelas ovelhas, para que não se perca, para que não enfia o pé no buraco onde a serpente está escondida. E às vezes a pessoa ainda murmura, irmão, a pessoa às vezes ainda reclama de determinada coisa. Não estou chamando a atenção da igreja não, irmão. Nós vamos ver aqui na palavra de Deus, Deus ficou muito triste, irmão. Deus fica muito triste com a gente quando a gente começa a reclamar das coisas. Para você ter uma ideia, às vezes tem até muito que escolhe até comida. Poxa, mãe, mas não tem uma comida melhor? Esse feijão com arroz, essa verdura, esse ovo. Cada dia feito um dia frito, outro dia feito batido, cada dia de uma maneira, todo dia, mãe. Às vezes reclama, irmão. E eles estavam no deserto. Eles estavam passando no deserto. Mas uma coisa nós temos certeza, no deserto, irmão, é o vestibular do crente. No deserto é a escola do Senhor. No deserto é onde nós aprendemos. O apóstolo Paulo, ele diz assim, eu sei ter fartura, mas também aprendi a passar fome. E às vezes nós reclamamos, irmãos. E Deus pareceu mal isso aos olhos de Deus. Pareceu mal aos olhos de Deus. Porque Deus não esperava, irmão. Deus não espera isso de nós, não. Deus espera nós como filho, e mesmo o pai biológico, o que ele espera do filho? Que obedeça a ele, irmãos. Que cresça obedecendo. Não é assim que acontece? E Deus espera isso de nós, irmãos. Deus espera obediência, fidelidade de nós. Não espera deste povo, igual aconteceu com esse povo. E mais em número, nós vemos como, irmão, como eles padeceram, como eles começaram a murmurar, lembrar das coisas passadas. E no fim das contas, sabe o que eles receberam, irmãos? Eles receberam ainda, foi uma serpente que começou a picar todos eles no deserto. Que poucos entraram na Canaã prometida. Poucos entraram. Nem entraram só de 20 anos que saíram do Egito, morreram todos. Entrou só aqueles que foram nascendo, salvo Josué e Caleb, os outros tudo morreram. E olha que não foi poucas pessoas que saiu não, irmão, que tinha acima de 20 anos. Então no livro de Números, já o terceiro livro aí, o Pentateuco, 11, diz assim, e aconteceu que queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira
se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as que estavam na última parte do arraial. Mexeu, irmão, mexeu com a soberania de Deus, mexeu com o atributo de Deus, mexeu com o amor de Deus, não confiar. Aí foi mal aos ouvidos do Senhor, porque Deus ouve, irmãos. Às vezes nós na nossa oração, nós não falamos, ô Senhor, ouve a nossa oração. Por quê, irmão? Porque se Deus ouve a nossa oração, mas também Deus ouve quando nós murmuramos também contra Ele. Quando nós reclamamos, queixando aqui, que nós lemos aqui, é a mesma coisa de murmurar, queixar. Queixar. E os ouvidos do Senhor, irmão, eles estão atentos. Nós não lemos Isaías 59, 1 e 2. Faz o favor, irmão amado, aí, põe aí para nós. Isaías 59, 1 e 2, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas a vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. A iniquidade separa, irmãos, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É isso aí, irmãos. Agora, na hora da murmuração, os ouvidos dele também estão ouvindo. A nossa queixa, a nossa murmuração, Deus também está ouvindo. E às vezes entristece com isso, porque às vezes não tem motivo. Não tem motivo de ficar queixando. Paramos aqui no 3, né? No 2 de Números 11, 3. Pelo que chamou aquele lugar o fogo, é isso mesmo. Então o povo clamou a Moisés, é o 2. Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendeu entre ele. Vai prestando atenção, irmão. Agora o quadro diz assim: e o vulgo que estavam no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Vai prestando atenção, irmãos. Eles tinham motivo de chorar, irmãos? Eu não tinha motivo de chorar, irmãos. Eu preguei aqui uma quarta-feira assim, eu falei assim: ó, Deus não ouve nem a ira do homem e nem o choro da pessoa. Não adianta chorar que Deus não vai ouvir choro, não. Porque às vezes o choro pode estar vindo de uma emoção. Tem o choro justificado e tem o choro que a pessoa é emotivo. Se eu chorar aqui, a igreja toda vai chorar junto. É um choro emotivo, é um choro que Deus não leva em conta isso, irmãos. Deus não ouve, Deus não atende pelo choro, não. Deus atende pela ação. O que Deus falou com Moisés? Moisés, você está clamando a mim? Fica clamando, não. Manda esse povo que marcha. Deus quer o povo de Deus é marchando, irmãos. É caminhando para frente. É olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Tem que marchar, tem que caminhar. Provérbio, tem um versículo, não está aqui na minha cabeça, mas ele diz assim: no dia da nossa angústia, se nós mostrar frouxo, a nossa força é pequena.
A nossa força é pequena. Se nós entregar, nós não levantar, eu sei que o Senhor está comigo, eu vou vencer. Isso para o meu Deus não é nada. Eu vou vencer porque Deus está comigo. Olha o problema, o meu Deus é maior do que você, problema. E às vezes nós não fazemos isso. Nós mostramos para Deus o tamanho do nosso problema, nós fazemos o contrário na nossa vida. Aí não vence nada não, irmãos. Não vai vencer nada, absolutamente nada. Muito bem. Continuando aqui, o 5. Lembramos dos peixes que no Egito comia de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos alhos, e das cebolas, e dos alhos. Isso. Eles ficaram lembrando de comida. Ficaram lembrando de comida. Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se estava prometido na Bíblia, eles não tinham que preocupar em comida não, irmãos. Tinha que preocupar em obedecer a Deus, em caminhar com Deus. Porque nós temos a certeza que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Ele diz assim no 6, mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, sendo este maná diante dos nossos olhos. Misericórdia, irmãos, misericórdia. Que murmuração, irmão. Isso provocou a ira de Deus, irmãos. Provocou a ira de Deus. E por causa disso, eles não entraram na terra prometida. Não entraram na terra prometida por causa disso. Nós vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui. 14, 26 a 30 de Números. Diz assim: depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação? Misericórdia. Se Deus olhar, irmão, quantas congregações tem aí, as maneiras que ele está vivendo, é só Deus na causa mesmo. Que murmura contra mim. Tenho ouvido a murmuração dos filhos de Israel, com que murmuraram contra mim. Diz-lhe: vivo eu, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão aos vossos cadáveres, como também todos o que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurasse. Não entrarei na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Aí, irmão, olha o resultado. Olha o resultado. Foi mal ao ouvido do Senhor. Mexeu com os atributos, com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus. Mexeram. E quando chega isso, irmão,
Não tem mais nada que fazer. Deus vai dando um tempo. Deus dá hoje, Deus dá amanhã, Deus dá um ano. Deus vai esperando até que a pessoa se arrepende. Mas eles continuaram a reclamar, continuaram a murmurar, até que verdadeiramente morreram no deserto. Até que morreram no deserto. Por quê, irmãos? Por causa de carne, por causa de cebola, por causa de alho. Mas queria viver na escravidão. Quantas pessoas que estão perdendo o melhor da vida e vivendo escravo de Satanás, por não querer deixar aquela coisa do mundo, coisas passageiras, coisas que passam, achando que no juízo final Deus vai passar a mão na cabeça. Não vai passar não, irmãos. Hebreus sabe que Deus é fogo consumidor, Deus é amor, mas Deus é justiça. Você que está assistindo pela a rede social, se você está afastado do caminho do Senhor, volte correndo, volte hoje, que amanhã pode ser tarde demais. Deus está te dando um tempo, mas não sabe até quando esse tempo que Deus vai permitir. Que Deus permite na nossa vida, porque 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Deus como 1000 anos. Isaías 43, 18, não lembrou do passado e lembraram do Egito. Eles teve vontade de voltar no Egito. Nós saímos já do Egito. Não podemos achar que lá atrás era bom, não, irmãos. Bom é hoje. Não vos lembrei das coisas passadas. Não lembre das coisas passadas. Nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Deus sempre tem uma coisa nova, irmãos. A misericórdia do Senhor, ela renova cada manhã. Cada manhã a misericórdia do Senhor se renova. Deus quer fazer coisa nova, mas às vezes nós ficamos lembrando do Egito, lembrando daquela cervejinha, daquele churrasco, daquela cachaçinha, aquilo que só fazia mal à saúde. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura, não a percebeis? Não a percebeis que Deus está fazendo coisa nova? Amém, igreja? Nós percebemos, claro, irmãos. Claro, espírito é espírito, carne é carne. A nossa carne não tá desejosa de satisfazer aquilo que nós fazíamos no passado. A Bíblia fala que nós temos que ter nojo. Quando nós lembramos no passado nosso, o nosso estômago tem que ficar ruim. Nojo, de nojo. (43, 19), esse é o 19, é o 19, 19. Eis que faço uma coisa nova, uma coisa nova. Agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Sabe por quê, irmãos? Às vezes na nossa vida, nós temos que ver aquilo. Entendeu? Às vezes nós vendo, nós aprendemos mais do que ouvir. Quanto tempo Moisés vinha falando com esse povo? Quanto tempo eles vinham ouvindo? Deus vai nos conduzir para uma terra que mana leite, mel, a nova Canaã,
mana, leite, mel, cacho de uva lá, 2 homens para carregar. Quantas vezes Moisés falou no ouvido deste povo, irmãos? Espere em Deus. Espere com paciência no Senhor. Este vulgo, irmão, eu quero voltar aqui onde nós paramos. O vulgo, deixa eu ver aqui o 4. Este vulgo aqui foi pessoas, irmão, de outra nação que introduziu a eles. Que viu eles passando e, ó, esse povo do Egito, vão acompanhar ele, povo de outra nação, este vulgo aqui. E este vulgo, vai prestando atenção o que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite, irmão. Esse vulgo aqui são pessoas de outras nações. Vamos dizer assim, são amigos que às vezes não condiz a gente estar com eles, porque ele só reclama, ele só murmura, ele só faz as coisas para desagradar a Deus. Aí Amós 3,3 diz assim: andarão 2 juntos, se não tiver de acordo. Se está junto é porque está de acordo. Se o outro está fazendo errado, eu estou junto com ele, então eu estou de acordo com ele. Eu vou até dizer uma coisa que vocês vão rir. Os antigos, meu avós, diz assim, falou, só meu neto, quem mistura com porco, farelo come. É pesado? É pesado? É pesado, mas é bem colocado, irmãos. É um provérbio bem colocado. Lá na carta de Pedro, não fala que quem dizia da presença de Deus é igual a porca lavada que volta a lamaçal do pecado, e o cão que volta. Vou falar, irmão, você vai jantar, né? Não vai atrapalhar você jantar, não. O cão volta ao seu próprio vômito. É isso, irmão. É coisa, mas a Bíblia... Irmão, quando os antigos falavam, irmãos, a gente era novo, a gente baixava a cabeça e ouvia, sabe, irmãos? Eles não erravam muito, não. Eles não erravam muito. Eles tinham um linguajar de professor. Quer ver como é que eles falavam? Se eu lembrar aqui agora eu esqueci, fugiu da minha mente, está fugindo. Mas não anda 2 juntos, se não tiver de acordo. Aí eu falei assim, ó, quem junta com um porco, farelo come. Não anda. Não, lembrei. Diga com quem tu anda, eu digo quem tu és. Diga quem tu anda. Você está andando com fulano, mas fulano... irmãos, não tinha leitura nenhuma, irmãos. Não tinha sabedoria. Mas parecia, sabe como é? Que eles tinham uma mensagem do céu para orientar as pessoas. Eu ficava bobo de ver a pessoa que nunca enfrentou uma sala de aula, pastor Moisés. E a sabedoria com que as pessoas dirigiam a gente. Então vamos deixar isso para um lado, vamos continuando aqui, que esse vulgo, cuidado com o vulgo, tá, irmãos? Vamos passar ali? Mas, primo, vem cá, tem tempo que eu não te vejo, vamos passar ali, vamos entrar ali naquele botequim ali, eu vou tomar uma asinha ali, só uma asinha, nós sai. Nós vamos sair, cuidado com esse vulgo. Esse vulgo, irmão, que contaminou o povo de Israel. Vai prestando atenção aqui, nós continuamos aqui, ele parou nesse maná, né? Diante do maná. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma senão este maná diante do nosso olho. E era um maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava ali, é melhor para me ler. Espalhava-se o povo e o colhia em um moinho, e moía ou num
grau ou pisava em uma panela e cozia? Vamos parar só aí. Só aí. Mas esse maná era uma medida que podia colher. Porque esse maná tinha que colher e consumir ele. Atenção, o que Deus está mostrando para nós. Quando chegava no fim da semana, na sexta-feira tinha que colher para o sábado também, que respeitava o sábado. O que colhesse no meio da semana, de segunda a sexta-feira, o que colhesse 2 medidas dava bicho, cheirava mal. Só podia colher na sexta-feira, colher para sexta e para sábado. Então, como é que Deus era misericordioso? Aí ele chama esse pão de pão vil. Não é que chamaram? Deixa eu ver aqui. Números 21, 5 e 6. Esse pão que escolhia, era pão. Para maná, uma camadazinha assim cair, Deus mandava do céu, simbolizava já Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizesse subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto, pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Nossa alma está enjoada, está fastiada, não quero saber mais, não queremos saber mais desse pão não, Moisés. Você não tirou do Egito para morrer nesse deserto de fome. Pão vil. Pão vil, a palavra vil, é sem valor nenhum. Nem um mingau de fubá, eu estava falando que era tão... um mingau de fubá tinha mais valor do que esse pão. Aí voltamos lá onde nós estávamos, no 10, número 11, capítulo 11, versículo de número 10. Senão nós encerramos essa mensagem amanhã de manhã. Nesse vai e volta, nós encerramos só amanhã de manhã, amém? Diz assim: então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E o que aconteceu? E a ira do Senhor grandemente se acendeu, igual fósforo na gasolina. A ira do Senhor se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos? Então Moisés, ele tomou responsabilidade para ele. Tomou a responsabilidade é minha. Eu que lidero esse povo, Senhor. Por que você fez isso? Não achasse graça aos meus olhos? Irmão, nós temos que achar graça os nossos olhos diante de Deus, e que Deus vai achar graça também em nós diante dos olhos dele. Uma coisa chama a outra. Então Moisés tomou responsabilidade. Com toda a murmuração deles, Moisés pediu a Deus que não fizesse, não consumisse
eles pelos pecados. Muito bem. A murmuração, irmão, faz nós perder 3 coisas importantíssimas. É nisso que eu quero entrar. No meio dessa mensagem eu quero entrar nisso. 3 coisas importantíssimas na nossa vida quando nós murmuramos diante de Deus. Porque nós estamos neste mundo, mas nós não somos desse mundo. É só um pouquinho de tempo, Deus vai nos tirar deste mundo, eu espero isso. Porque tudo está se cumprindo. Não tem nenhuma profecia que vai deixar de cumprir. Muitas já cumpriram e muitas vão se cumprir. 3 coisas importantes. Primeira coisa que a murmuração faz o cristão perder: a sabedoria. A sabedoria. A sabedoria faz, a murmuração faz a pessoa, os murmuradores, perder. Sabedoria. Segundo, a vontade de Deus na nossa vida, que é a salvação. A vontade de Deus na nossa vida, que é a nossa salvação. Nós lemos aqui no 11:10 que Moisés não ouviu o povo chorar, e que foi mal aos olhos de Deus, ouviu o povo chorar. Então eu acabo de confirmar que Deus não ouve por choro. Deus não vai atender a pessoa por choro. E vou te mostrar que não atende. Por quê, irmãos? Porque eles murmuraram. Por que eles murmuraram? Por causa de carne. Eles não murmurou, irmão. Se eles estivessem murmurando, se eles estivessem chorando pela perda de um da família dele, mas a família dele estava toda com ele, irmãos. Tinha justificativa. Falei, não, ele está chorando porque Moisés perdeu lá o seu filho, o seu irmão. Não, é por isso que o povo está chorando. Mas não, ele estava chorando por causa de carne. Que nós lemos. Então ouviu chorar o povo pelas suas famílias. Não morreu ninguém. Davi, irmão, presta atenção, eu vou te falar. Davi, irmão, já tinha matado os Golias, Davi já tinha matado um leão, Davi já tinha matado um urso. Agora você vê Davi chorando. Você vê Davi de boca aberta, com medo. Nós vamos ver isso aqui, quer ver? 1 Samuel 30, 4, 5 e 6, 3 versículos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram sua voz e choraram, até que nele não houve mais força para chorar. Vai prestando atenção. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Ainoá, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejar. Ou não, eu já matei até um gigante, agora eu vou chorar por causa disso, porque levou minha mulher, eu vou chorar. Mas não, choraram todo o povo. Eu estou te falando que é um choro o quê? Emotivo. E Deus não atende esse choro. Ele não atendeu Moisés e o povo chorando. Ele não atendeu. Ele tem que levantar, irmão, nessa hora e ser forte. Tem um versículo que fala que Davi depois fortaleceu no Senhor.
Aí sim, ele parou o choro, falou assim, não, agora eu vou, fortaleceu no Senhor. Cada um por causa dos seus filhos e das suas mulheres. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Quando vem, irmão, essas coisas, não é hora de chorar não, irmãos. Quando vem uma enfermidade, vai abrir a boca a chorar, irmãos. Vai abrir a boca a chorar. Assim, ó, a Bíblia está escrito que o Senhor já levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, espera suas feridas, eu fui sarado. É hora de fortalecer na palavra de Deus, fortalecer, não é hora, meu Deus, todo mundo vai chorar, irmãos. Mas a Bíblia fala que bem-aventurados que choram. Fala assim, irmão, mas não é para chorar todos juntos, não. Se o irmão estiver chorando, eu vou consolar ele. Se eu estiver chorando, o irmão vem me consolar. Não é chorar boca aberta à toa, não, irmãos. Maior é que está conosco de que o que está no mundo, irmãos. Maior é que está conosco. Não, tem hora que vai prestando atenção. Pessoal, engole o choro. Eu não vou chorar. Eu não vou chorar. Porque Deus está comigo. A diversidade é muita, mas o profeta Naum diz que o Senhor é bom, e no dia da diversidade Ele me acolhe. Ele é uma fortaleza, o Senhor é bom e é uma fortaleza, e no dia da angústia Ele conhece, o Senhor me conhece, o Senhor está comigo, Ele sabe que eu sou temente a Ele, Ele sabe que eu sei que nenhum mal me sucederá e que praga nenhuma chegará à minha casa, porque o Senhor é comigo. Chorar. Voltamos lá. Efésios capítulo 2:8. Efésios 2:8 fala que pela graça sois salvos, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí eu vou só cortar os outros, sabedoria eu vou só cortar. Estou falando só da salvação, que faz a pessoa perder 3 coisas. Mas vou falar só aqui da salvação. Faz a pessoa perder, porque pela graça nós somos salvos. Se nós começar a murmurar, irmãos, como é que nós vamos ser salvos? Se a graça é um favor que nós já nem merecemos, a graça de Deus. Pela graça eu estou aqui em cima, pela graça eu estou respirando. Pela graça eu amanheci hoje. Pela graça eu almocei. Pela graça eu estou andando. Tudo é pela graça, tudo é pela graça, tudo é pela graça de Deus. Não vem de nós. Não vem de nós para que ninguém se glorie na sua própria força. Deus seja louvado. A murmuração é tentar a Deus. Nós vamos ler aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 9, 10 e 11. A murmuração é tentar e pode perecer pela serpente. Mas isso aqui está lendo lá no Novo Testamento, estou lendo no Novo Testamento, se lá é no Velho Testamento. Muito bem, nós vamos ver isso. O Novo Testamento prefigura o Velho Testamento. Daqui a pouco nós vamos ver, mas nós vamos ver só isso aqui. E não tentemos a Cristo como algum deles também tentaram e pereceram pela serpente.
E não murmureis. Está falando para nós no dia de hoje. Não murmureis, como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, todas essas coisas lhe sobrevieram como figura e estão escritas para aviso nosso, para aviso meu, seu, para aviso da igreja de Jesus, para aviso nosso, que se nós também fizermos como aquele povo, desobedecer a Deus e pereceram pela serpente, nós também perecemos, porque a palavra diz: não dê lugar ao diabo. Sujeita a Deus, resiste o diabo, que ele fugirá de vós. A serpente voltará no jardim do Éden, prefigura Satanás, que hoje também está no mundo, rosnando como leão, procurando alguém que possa tragar. Então está falando, eu acabo de ler o versículo, para quem já são chegados os fins do século. Para mim, eu acho que já está sendo chegado, amém? Quem concorda? Eu acho que já está chegando os fins do século. Então, requer mais vigilância minha, mais vigilância sua, mais vigilância do povo de Deus, aquele que quer dar a Canaã celestial, aquele que não dá lugar ao diabo, senão vai ser mordido pela serpente. Para quem já são chegados os fins do século. Irmãos, meus amados irmãos, irmãs, igreja que estão aqui. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu não esperava de ver o que eu estou vendo hoje. Eu não esperava. Para mim já acabou os princípios de família já acabou. Vou te dizer isso. Respeito a pouco respeito. É filho matando pai, é pai matando filho, é marido matando mulher, e daí por diante. Eu não esperava nunca, irmão. Eu vi acontecer um troço que está acontecendo agora neste mundo. Nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, irmão contra irmão. Não é que a Bíblia fala? Fim do século. Para aviso nosso, para aviso meu e seu, para aviso da verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, que fala a verdade, porque a mentira é filho do diabo, porque João 8,44 fala que o diabo ele é o pai da mentira, e ele mente, Deus da fundação do mundo, ele anda mentindo para enganar as pessoas, que voltar lá no passado é coisas boas. Não é não, irmãos. Nós vimos aqui, não é coisas boas, nunca dá um pé para trás, irmãos. Volta ao primeiro amor, igual aquele último hino. Voltar ao primeiro amor. Tem que voltar, irmãos. A família é um dos princípios de Deus, é a família. Deus instituiu, ele viu que não era bom Adão estar só. E fez uma companheira da costela dele, tirou para instituir a família. Para que a família fosse representante de Deus aqui na terra. Infelizmente, eles lá também desobedeceram a Deus, e hoje nós pagamos pelo pecado. Tem pessoa que diz assim, pelo pecado não, porque nós somos herdeiros do pecado. A pessoa, se não aceitar Jesus, ele continua pecador. Quando ele aceita Jesus, é perdoado os pecados.
Primeira carta de João 9. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa injustiça. A pessoa bate no peito: eu não tenho pecado, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca desejei mal para ninguém, eu nunca fiz mal para ninguém, já é mentiroso. Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A não ser Jesus, todo homem que nasceu da mulher, que nasceu da vontade da carne, já nasceu com a herança do pecado. Eu até brinquei aqui, eu não quero esse salário, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna em Cristo Jesus. Não podemos murmurar. Pão vil. Pão que eles alimentaram, irmão, 40 anos. Deuteronômio capítulo 2, versículo 7. Eles alimentaram desse pão por 40 anos. Agora chama o pão, o maná de pão vil. Pois o Senhor, Deuteronômio 2:7, pois o Senhor teu Deus te abençoou. Nós já somos abençoados, irmão, por Deus. Te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Vai prestando atenção. Estes 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo, coisas nenhuma te faltou. Coisas nenhuma te faltou. Deus não deixou faltar, irmãos. Este pão vivo, era o pão vivo. Quando Ele chamou, vai prestando atenção, quando Ele chamou o pão de pão vil, Ele já estaria determinando que Jesus também não valia nada. Ah, como prova isso? Vamos provar isso. João 6:35. João 6:35. Deus seja louvado. Já estamos encerrando. João 6:35. E disse-lhe Jesus, eu, Jesus, sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aqueles que creem em mim nunca terá fome e nunca terá sede. Agora João 41, 42, 43, para nós encerrar. Olha os religiosos, irmão, os religiosos da época. Murmuravam, pois, deles os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Olha o maná, irmãos. Olha o maná. Jesus dizendo: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse: não murmureis entre vós. Não murmurei entre
vós. Agora já é Jesus que está falando, não murmurei entre vós. O que eu aprendo isso, irmão? O que eu aprendo? O que nós aprendemos isso com Jesus? Se nós murmurar, eles entraram na Canaã prometida. Muitos não entraram, não foi? Que nós lemos. Se nós murmurar também, na celestial também, nós não vamos entrar não, irmão. É Jesus que está falando aí, ó. Jesus está falando com os judeus. Então serve para nós, porque os judeus murmuravam. Não podemos murmurar com nada nessa vida, irmãos. Se a coisa acontece, todos nós estamos sujeitos, irmão. Que acontece, a gente está sujeito deitar na cama e não levantar amanhã. Se acontecer isso comigo, a minha esposa está aí. Amanhã, se eu não levantar, se eu tiver lá, Jesus me recolheu, você não murmura com Deus, não. Murmura com Deus, não agradece a Deus. Fala, você é porque a hora dele chegou. A hora dele chegou. Deus levou ele. Aí fala igual Jó. Igual Jó diz, fala assim, Senhor, se eu deitar e não levantar, no juízo final, me parece que é Jó 13, não esquece de mim não, Senhor. Lembra de mim. Claro que vai lembrar, né, irmãos? Ele vai lembrar de mim, vai lembrar dos nossos amados todos que já partiram. Deus não esquece. Deus não é igual nós, que ele não muda. Malaquias 3,6 diz assim, o Deus falando, eu sou o Senhor e não mudo. Hebreus 13,8, Jesus Cristo diz assim, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente, tudo para a glória do Senhor. Aplaude o Rei Jesus. Receba, Senhor, receba, Jesus.